Olá, brothers! Estamos começando mais um programa Café Gospel e eu quero já iniciar esse programa agradecendo você pela audiência, por fazer parte do nosso programa e desde já dizer que eu estava com saudade de vocês, de cada um de vocês. E nós começamos esse programa hoje, vocês vão poder sentir a diferença desse café, que é um momento que eu vou mostrar para vocês no programa de hoje, essa oportunidade que vocês terão de receber o Café Gospel na sua casa. Esse programa tem um propósito, e o propósito dele é pregar o reino de Deus. Não é estabelecer uma placa de igreja, não é estabelecer uma igreja, mas sim o reino de Deus. Sou o pastor Anderson Teixeira, da igreja em Sorocaba, e venho aqui com um Café Gospel para trazer assim essa palavra abençoadora para a sua vida. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez, Pai, por esta oportunidade. Por o Senhor ser o Deus poderoso e grandão, Senhor, de nos dar, Senhor Jesus, com sabedoria, este programa, este momento, Senhor, este café, Pai. Por estarmos, ó Senhor Jesus, junto com essa família abençoada e abençoar as famílias que fazem parte, Senhor Jesus, assistindo aonde esse programa está chegando. Que a Tua glória se manifeste, o Teu reino se estabeleça e quando o Teu reino se estabelece, Senhor, a transformação, a cura, a libertação, Pai. Ah, Senhor, expulsão de demônios, a mudança de vida. Este é o propósito do nosso programa. Quero consagrar, Senhor, este momento a Ti, essa palavra, as nossas vidas, dos nossos anfitriões, dos nossos convidados e a cada um dos nossos ouvintes, Pai, telespectador, que possa ser tocado pelo poder e a glória do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós consagramos esse momento a Ti. E eu começo de uma forma especial esse momento, que eu quero agradecer em primeiro lugar a Maria Alice, o Luiz, que são os anfitriões do nosso programa hoje do Café Gospel, e nos receber na casa de vocês, né? Abrir a porta da casa de vocês, para que a glória e o reino de Deus se propague, através da telinha da televisão, através da onde estão assistindo agora, mas em especial através da vida de vocês. Em especial que o reino de Deus ele se estabeleça e ele transborde através da vida de vocês. Deus criou esse programa para nós, o Café Gospel, com um propósito. E Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos. E o propósito de Deus aqui hoje, nesse café, é propagar a sua palavra e o seu amor. Ele nos deu hoje, na sua palavra, em João 6, 22 a 40, exatamente o que ele propôs aqui hoje nessa mesa. Exatamente o que ele propôs aqui hoje nessa casa. Exatamente o que ele propôs aqui hoje nas nossas vidas, na sua vida, na sua casa. E eu lhe convido nesse momento, e para que a gente possa tomar o nosso cafezinho, possamos iniciar esse momento especial com a palavra do nosso Deus Altíssimo, o que Ele nos deu hoje. E lá em João 6, 22 ao 40, ele começa assim com a palavra: Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vides sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por que ele foi enviado. Então,
Lhe disseram eles: que sinal fazes para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum e eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha uma vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. E eu iniciei agradecendo esse casal maravilhoso por esse momento, e essa é a finalidade do nosso programa Café Gospel, que a palavra que Deus já havia nos dado para ministrar as nossas vidas hoje é o pão da vida. E o pão da vida não é só o alimento que está nessa mesa. O pão da vida não é só o pão que nós comemos ou os nossos antepassados, lá quando Moisés libertou do Egito e levou para o deserto, o maná que eles clamaram a Deus. Então Deus mandava todo dia o maná suficiente para a alimentação deles. E aí eles reclamaram, murmuraram mais um pouquinho, e nós lembramos que depois, mais para frente, Deus mandava as codornizes para que eles pudessem ser alimentados. Mas aqui nessa palavra, em João 6, Deus está falando, e aí eu peço a todos vocês, leiam todo o contexto da palavra. O início de João 6, onde Deus ele fala exatamente da profecia do pão da vida. E quando ele fala do pão da vida, e quando ele fala do pão, ele fala do vinho, que é o que nós temos a tradição de fazer na ceia. Ele faz uma analogia, o pão, não é que é para você se alimentar, e aí nós vemos em João 6 que alguns doutos da letra questionaram, ou algumas pessoas depois no final desse texto foram embora porque acharam aquilo muito agressivo. Como que eu posso comer a carne ou beber o sangue dele? E ele está mostrando isso para vocês de uma forma diferente. Não é comer a carne dele, mas é recebê-lo na sua vida. Recebê-lo no contexto da sua vida. É você ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo. É você ser a casa do Senhor, ser a carne do Senhor. É a sua vida refletir a glória de Deus. Sabe esse Deus grandão e maravilhoso, esse Deus soberano que nos deu todo esse momento para nossas vidas? Para mim, é para a vida de vocês, para a vida de vocês? É o mesmo Deus grandão que Ele mostra para você que o pão da vida, Ele te alimenta quando você recebe a glória de Deus na sua vida, o próprio Cristo. Ele te alimenta, Ele faz da sua vida a própria vida dele. E quando Ele fala beber o sangue, não é... E naquela época, né, aqueles doutos, aquelas pessoas acharam agressivo. Como que eu posso beber o sangue dele, né? Não. O sangue dele é tomar o Espírito Santo dele na sua vida. É fazer com que a sua vida ela transborde, ela transpire o Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito de estarmos aqui. Esse é o propósito de estarmos na sua casa. Esse é o propósito do nosso momento, do nosso café. É poder tomar esse café maravilhoso, eu convido você. E desse café, você entender que nesse momento o Senhor está sentado aqui conosco. Ele está ministrando não só a minha vida, mas a vida de vocês. A vida de cada um de vocês. A vida de cada um de vocês aí. Ele está ministrando. Ele está mostrando. Olha só. E quando ele fala do pão, nós oramos no Pai Nosso. Ele nos ensinou isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí eu volto para cá, para esse momento. O pão nosso de cada dia. Você tem recebido Jesus na sua casa todos os dias? Você tem feito da sua vida no habitat da glória de Deus? Você tem verdadeiramente recebido o Espírito Santo e deixado Ele ministrar a sua vida e transbordar através da sua vida? Para que você, a sua vida, de vocês, seja o pão da vida que transborde da vida de vocês e alimente a vida das outras pessoas. Quando nós abrimos as nossas bocas e profetizamos o reino de Deus, nós profetizamos a glória de Deus. Mas muito mais do que isso. Nós profetizamos a prosperidade de Deus. Nós profetizamos a transformação de Deus. Um pouquinho antes de começarmos o nosso programa hoje, eu estava conversando com nossos anfitriões, Maria Alice, o Luiz, e eles têm mais de 30 anos, né? 37. 37 anos de casados. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é o exemplo dessa família? E aí eu digo para vocês o seguinte, casal, esse é o nosso propósito. Olha só, vocês acreditam que eles nunca passaram nenhuma tribulação? Não, nunca passei. 37 anos construindo o amor. E sabe por que sobrevive? Porque na vida desse casal, na vida dessa família, existe a tua presença, a presença do Espírito Santo. É verdade. Existe o Deus vivo, o pão vivo. Quando eles sentam nessa mesa, quando eles recebem nós na nossa casa e você nos recebe aí, é o pão vivo que desce do céu, que habita em cada um de vocês. O pão vivo. E quando tomamos o sangue, é o seu Espírito Santo correndo nas nossas veias e transbordando. Quando pregamos e profetizamos, nós temos um propósito. Não só pregar a palavra e profetizar, mas alimentar a vida das pessoas. Alimentar com o quê? Com a palavra do pão vivo. Do próprio Deus que habita em nós. Eles construíram a base da família deles, alicerçado na presença do nosso Deus, e chegam nesses 37 anos de vida nos recebendo aqui, e mais uma vez, olha, eu quero que vocês entendam, e aí eu quero deixar para vocês o nosso programa, a oportunidade, eu quero que vocês entrem em contato com o nosso programa. Vocês vão ter aí na tela um QR Code, para que vocês possam nos auxiliar para que esse programa continue, para que nós possamos ser um programa de propósito abençoador na vida das pessoas. Você faça a sua contribuição, mas em especial que vocês possam se inscrever no nosso programa e abrir a porta da sua casa e nos receber como a Maria Alice, como o Luiz estão nos recebendo hoje. Nós queremos estar aí para você sentir verdadeiramente que o Café Gospel, esse propósito de ter a presença do Espírito Santo, a glória de Deus, ela se faz presente aqui, na vida desse casal, na casa deles e na sua casa aí agora. Então eu quero que você entre em contato com o nosso programa, se inscreva e nós vamos sortear. E nós vamos fazer um café aí na sua casa. Esse momento especial, para que você sinta o propósito desse programa, para que você sinta a glória de Deus inundar a sua casa. E que ponto que eu quero chegar? Deus nos deu essa palavra abençoadora há uma semana atrás, na gravação do programa anterior. Mas olha só, olha o que Deus preparou para nós, através da vida desse casal. No contexto da palavra, que não é o pão que nos alimenta aqui, que nós podemos nos saciar, do café, do suco, do pão, do bolo, não é isso. Não é o pãozinho na sua casa, o café. Isso sacia o corpo físico. Mas Deus nos trouxe hoje a palavra da vida eterna, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Esse que quer inundar a sua vida aí agora. Esse que quer transformar. Esse que quer tirar você da depressão. Na autoridade que Deus me deu, na autoridade que Deus nos revestiu. Esse Deus que transforma você, que levanta você desse leito do hospital agora. Esse Deus que te cura agora. Esse Deus que te liberta do câncer agora, em nome de Jesus. E você vai poder testemunhar para esse programa a vitória e a transformação que está sendo na sua vida através desse programa. Esse Deus que está te curando agora. Esse Deus que está restaurando o seu casamento agora. Esse Deus que está transformando a sua casa. Esse Deus que está tirando o teu filho das drogas. Esse Deus que está te libertando das drogas, do vício
vício da bebida, esse Deus que está te libertando da prostituição agora, em nome de Jesus. É esse Deus, é esse pão da vida que está transformando a sua casa agora, é esse pão da vida que está trazendo a glória de Deus à sua casa agora, é esse pão da vida que está trazendo o reino de Deus sobre esta família e a sua família agora, em nome de Jesus. E a sua casa está sendo completamente transformada, a sua casa está sendo completamente cheia do Espírito Santo de Deus, da glória do nosso Deus. Esse é o propósito do nosso programa, esse é o propósito de estarmos aqui. É nos alimentarmos do pão da vida e tomarmos do sangue, do Espírito Santo de Deus, que da sua glória Ele nos enche. Então, casal, como esse casal aqui maravilhoso, casal, você está sendo transformado agora também. Mulher, a palavra de Deus nos ensina, sabe a mulher que edificar orando, clamando. Não pare de orar, não pare de clamar. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está libertando o seu marido agora, Deus está restaurando o seu casamento agora, Deus está restaurando os seus filhos agora, Deus está transformando e você vai testemunhar. E você vai testemunhar a glória de Deus e o reino de Deus estabelecido na sua casa. Agora, jovem, você desviou da igreja, você deixou dos caminhos. Eu já fui adolescente, todos aqui já foram adolescentes. Todos aqui nós tivemos os nossos momentos. Muitos permanecem fiéis na presença do nosso Deus, muitos querem conhecer o mundo, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: como a palavra de Deus nos ensina, o mundo jaz do maligno. O mundo nada tem lá fora para você. Mas eu tenho algo novo para você. Se você permanecer fiel na presença do nosso Deus, tudo isso que o Deus grandão maravilhoso criou para todos nós, Ele vai mostrar para você e vai te dar. E você vai ter uma vida. Sabe a vida que a oração do Pai Nosso nos ensina, que é o propósito desse programa? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o nosso Deus diz, se você crer e for fiel, comerá o melhor dessa terra. Aleluia. Olha só, comerá o melhor dessa terra. E eu falo para você, não é o pastor Anderson falando. Eu só sou um instrumento de Deus para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus ministrando a sua casa aí agora. Ministrando a sua família aqui, ministrando a família de cada um de vocês, ministrando a sua família aí agora. É o Espírito Santo de Deus trazendo a glória de Deus sobre a sua casa agora. O Café Gospel é um programa de propósitos, propósito do reino, para que nós possamos viver em unidade. Pastores, e eu quero falar algo especial para vocês da parte de Deus nesse momento. Vamos deixar, sabe essas divergências, essas picuinhas que não são do reino? Vamos deixar isso parar de atrapalhar seu ministério. Deus quer fazer você viver a glória e o reino de Deus, de verdade, em unidade, em união. Sabe o rebanho que está aí dentro da sua igreja, como cada um de nós, não lhe pertence. E eu falo como profeta, pertence ao Deus Altíssimo, ao Deus grandão, ao Deus maravilhoso. Sabe esse rebanho a quem pertence? A Ele. E sabe quem é você? O pastor para cuidar desse rebanho. Cuide com amor e carinho, mas vive em unidade com as outras igrejas. Vive em comunhão. Transborde o reino. Sabe o reino de Deus que nós, como subimos no púlpito, nós pregamos e falamos que venha a nós o reino de Deus, seja feita a sua vontade? Ele quer que nós vivamos esse reino de Deus não só na glória em Jerusalém Celestial. Aqui, 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 agora. E através da sua vida, pastor, da sua vida, pastora, missionário, esse rebanho de Deus vai viver essa prosperidade, porque você vai transbordar sobre a vida dele o reino e a glória de Deus. E você verá, em nome de Jesus, a mudança transformadora do seu ministério, a partir do momento da sua atitude de intimidade com Deus. Como José conversava direto com Deus, como Moisés conversava com Deus, como Davi conversava com Deus.
E irmãos, eu vou falar até de um exemplo meu mesmo. E foi uma intimidade que eu comecei a criar e conversar com o nosso Deus, em conversar com Ele e explicar para Ele o seguinte: Senhor, eu não quero só falar dos grandes da Bíblia como uma história. E assim tem que ser na sua vida. E quando eu digo pastores, eu não digo só os pastores, todos vocês, todos nós. Eu não quero falar só como uma história, eu quero viver essa história. Eu quero poder pregar esse chamado, mas viver isso em mim. Porque quando você clama sobre a sua vida, o pão da vida, e muitas vezes nós, no momento de desespero, nós dobramos os nossos joelhos e oramos assim, desesperados com aquele momento, só que nós esquecemos dos detalhes. O nosso Deus grandão e poderoso, esse Deus maravilhoso, o seu Espírito Santo, Ele está aqui, Ele sabe do que precisamos, Ele só pede para que a gente confie. Deixa a sua ansiedade, deixa a ansiedade de lado. Você agora, que por algum minuto, algum segundo você mudou de canal, colocou nesse canal e você está nos ouvindo. E de repente você não está compreendendo, mas você está em depressão, entrou em depressão. E eu quebro esse mal na sua vida agora em nome de Jesus. Seja liberto desse mal de depressão em nome de Jesus. Demônios, vocês me conhecem. Só que vocês sabem que eu nada tenho, mas vocês sabem a autoridade do nosso Deus que está sendo pregado aqui. Vocês sabem que Jesus é a autoridade que na sua palavra todo joelho se dobrará, inclusive vocês. E eu dou a ordem em nome de Jesus agora: sai da vida dessa família, sai da vida desse casal, sai da vida desse jovem demônio agora em nome de Jesus. Sem entrevista a demônio, sem conversa com demônio. Minha conversa é direto com o trono de Deus. E a glória do próprio Deus, ela ministra a sua casa agora e você está liberto agora, em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de estarmos aqui. Esse é o propósito de transbordarmos o reino de Deus, a glória de Deus. É trazer essa unidade. É viver essa transformação. Eu aprendi com o próprio Deus, sendo ministrado todos esses anos de vida e de ministério, para chegarmos aqui, que quando nós abrimos o coração e confiamos nele, confiamos no Cristo, confiamos no Espírito Santo, confiamos no Deus Altíssimo, nesse Deus grandão e maravilhoso, eita Deus grandão, esse é o nosso Deus. Essa é a intimidade que eu criei com o Pai, o meu Deus grandão, o seu. Ele transforma nos detalhes. E sabe o ponto que eu queria chegar? Olha só os detalhes. Ele preparou essa ministração do pão da vida e deu um exemplo, essa mesa maravilhosa e farta para todos vocês, que assim seja na sua casa, que Deus abençoe e prospere todos os seus celeiros abundantemente. Sabe por que ele fez isso? Olha só. Eu vou usar o exemplo desse casal maravilhoso de novo que abriu a porta da sua casa para nos receber. A Maria Alice e o Luiz. Olha só que exemplo. Um Deus que habita na vida desse casal há anos, pela vida deles, dedicada ao Senhor, construiu a família, construiu o patrimônio deles e continua abençoando. E o próprio Deus Altíssimo está aqui de novo. Eles abriram a porta da casa deles para nos receber. Vocês têm noção do cuidado desse Deus grandão com a minha, com a sua, com as nossas vidas? Não importa o tempo. Ele só pede para que sejamos fiéis até o último dia da sua vida. Até o último sopro das nossas vidas. Sejamos fiéis a Ele. Sejamos fiéis a Ele. Só. O resto tudo Ele fará. Olha só. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem que esse casal são prósperos? Amém. E eu não estou falando do financeiro. Eu estou dando um exemplo em especial da família deles, da vida de 37 anos de casado. E assim é na sua vida, vai ser e será. Mas você precisa permanecer fiel. Ô marido, você está nos assistindo aí agora? Está traindo a sua esposa? Está se envolvendo com outra? Está curtindo as menininhas do Facebook, da internet? É isso? Pode parar. Pode parar com isso. Sabe por quê? É tudo a mesma coisa.
Só que tem um detalhe. Você está abrindo uma porta tão larga para o inferno que você não tem noção para onde você está indo e levando a sua família. Pare com isso. Pare com isso. Volte. Olhe com carinho para sua esposa. Conquiste ela todos os dias. Homem, entenda, ser homem não é ter várias mulheres. Esquece de usar a analogia bíblica. Na época de Salomão, Davi, esquece. Nós vivíamos em outro contexto, num mundo diferente, lá no mundo árabe, na onde estava Jerusalém. Lá tinha esse contexto. Aqui não. Monogamia. Palavra de Deus, pão da vida. Família. Família. Alicerçada e baseada na presença de Deus. E eu quero falar com você, homem, agora. Deixa essa vida de perdição, deixa essa perturbação e olhe com carinho para sua esposa e você verá. Ou eu não sou homem de Deus, a transformação que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, agora e com os seus filhos. Mas tem que ser a tua atitude, não basta a oração da sua mulher somente, tem que ser a sua atitude. E a sua atitude vai transformar a sua casa, a sua família e todas as demais gerações. E você vai olhar para sua mulher como você olhou para ela no primeiro dia quando você a conquistou. E você vai voltar a conquistá-la novamente. E você vai ver a alegria e a força do nosso Cristo restabelecida na sua casa de novo. Entendeu? O que é o propósito de nós estarmos aqui? Entenderam? O que Deus quer fazer com as nossas vidas? Entendeu, rebanho? Entendeu, líderes? Entendeu, pastores? Missionários? Entendeu? Que quando nós temos, e não é um título, nós temos um chamado e um ministério, pertence ao Deus grandão, altíssimo e maravilhoso, só é Ele. Nós só somos um instrumento vivo na mão dEle. Para de vaidade. Sabe por quê? E hoje eu entendo, eu quero testemunhar para vocês e testemunhar para vocês. Porque o propósito de Deus acontece somente agora no programa, na minha vida, para abençoar a vida de vocês. É porque Deus tratou a minha vida por mais de 10 anos ou mais de 20 anos que eu sou cristão, convertido, mas mais de 10 anos esse programa, sabe por quê? Para não haver vaidade. Nosso Deus grandão e maravilhoso, e é Ele o transformador da sua vida. E nós chegamos aqui nesse momento especial agora de agradecimento. Agradecer a cada um de vocês por nos proporcionar a alegria de estarmos juntos, compartilhando a glória do Deus grandão e maravilhoso. Amém. Mais uma vez agradecer do fundo do nosso coração, de toda a nossa equipe, de toda a nossa produção, do programa Café Gospel, a Maria Alice e ao Luiz. Nos receber aqui, mas mais importante que isso, abrir o portão da casa de vocês e a porta da casa de vocês para receber o Café Gospel com a presença do Deus grandão e poderoso. Amém. Que continua habitando na vida de vocês e hoje Ele testifica na vida de vocês que Ele continua presente na vida de vocês. Pelo tempo de vida de vocês, pelo tempo de casamento de vocês, pelo tempo de família de vocês. Olha só o cuidado que o Deus grandão e poderoso tem com essa família e com a sua família. É verdade. Em cuidar de vocês e mostrar, estou presente. É verdade. Não importa o tempo. Sempre foi assim. Estou presente na vida de vocês. Estou presente na vida de vocês. Estou presente na casa de vocês. Estou presente na aliança de casamento de vocês. Estou presente na aliança de família de vocês. Estou presente no propósito de vocês. Estou presente na glória de Deus que derrama sobre a vida de vocês, trazendo cura, libertação. Olha só o que Deus nos ensina no grande propósito. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E aí não é título. É o pão da vida que habita na vida de vocês. Nós nos alimentamos na ceia, nas igrejas, como uma simbologia para lembrar desse momento, mas para renovar a aliança que nós temos com o Deus grandão e maravilhoso.
O meu Deus grandão e maravilhoso, o nosso Deus grandão e maravilhoso, o nosso Deus que transforma e transborda. Café Gospel é transformação e transbordo da glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Hoje aqui, agradecendo essa família maravilhosa, a cada um dos presentes e a você em especial, e nos ouvir e receber o pão da vida, que muda, transforma e traz salvação para ti e para toda a sua família. Nós agradecemos esse momento, agradecemos esse café, agradecemos mais esse programa, agradecemos essa família e você, família, que compartilha esse momento especial conosco. Que nesse momento nós oramos para agradecer que a glória de Deus se manifeste, continue a se manifestar poderosamente na sua casa, na casa dessa família, de cada um aqui, na família da nossa produção, na sua família, a ser transbordante a sua glória, a ser grandiosa a sua transformação, a cura, a libertação, a expulsão de demônios alcance cada um de vocês aí agora. E que vocês, a partir deste momento, possam testemunhar essa mudança e essa transformação do Deus poderoso e do seu Espírito Santo na sua vida, na sua casa, de como você fala, nas suas atitudes, que a glória do nosso Deus possa ser transformadora. E eu te agradeço, Senhor, te agradeço por esse propósito, te agradeço por esse querer, te agradeço pela tua graça e misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, e mais uma vez agradeço a cada um de vocês por nos proporcionar esse momento maravilhoso do nosso programa. Família, mais uma vez, muito obrigado. Convidados, muito obrigado. E nós agradecemos, e com esse cafezinho maravilhoso, nós terminamos e encerramos esse programa com a glória do nosso Deus. Deus os abençoe. Olá, brothers! Estamos começando mais um Momento Empreendedor aqui com o pastor Anderson Teixeira e o pastor Fabiano. E pastor Fabiano, o que nós vamos falar hoje sobre o Momento Empreendedor? Shalom, meu brother, shalom, everybody. Hoje nós vamos falar no Momento Empreendedor sobre sucesso. Maravilha! Porque sucesso, as pessoas atrelam muito ao resultado final. E está muito ligado aos artistas. Porque um artista, quando ele estoura e fica famoso, dizem que essa pessoa teve um sucesso. Mas o que acontece, meu querido pastor? Não é só isso. Sucesso, na verdade, é você deixar um legado. E aí é uma confusão no senso comum. Porque muitas pessoas pensam assim: eu tive muito dinheiro, então eu tive sucesso. A custo de quê? A perder sua saúde? A perder sua família? A perder os seus princípios? Então, sucesso não está ligado no resultado final, mas está ligado naquilo que você vai deixar e vai ter continuidade. Vamos pegar um exemplo? Silvio Santos, como personagem, como artista, um grande sucesso, virou filme. Vamos falar dele por muitos e muitos anos. Ele deixou um legado. Silvio Santos, como empreendedor, como dono do SBT, ele é um cara de sucesso? Você acredita que a hora que o SBT, que o Silvio Santos sair, ou ele faleceu, ou ele for para outro lugar, alguém vai dar continuidade ao trabalho que o Silvio Santos fez? Isso é importante. É verdade. A questão desse detalhe do sucesso o sucesso não é só você, é você duplicar esse sucesso com outras pessoas que façam o mesmo. Suceder. Isso está ligado ao sucesso. Eu vejo muitas pessoas que criaram algo muito grande, muito maravilhoso, e a hora que essa pessoa partir desse propósito de Deus na face da terra, acabou. Não tem uma sucessão. E nós pensamos muito no artista, aquele que gravou um filme, gravou uma música e teve um sucesso momentâneo, mas que também, em alguns anos, logo não serão mais lembrados. Agora pega, por exemplo, grandes pintores: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso. Todos eles
não foram pessoas que tiveram sucesso financeiro. Por exemplo, a grande maioria deles, inclusive, vivia com depressão, vivia com problemas, só tiveram a sua obra reconhecida depois de mortes. Então, muitas vezes o sucesso não está ligado àquilo que você viveu aqui, mas a forma que você vai deixar um legado futuramente. Entendeu? Pastor Fabiano, eu quero deixar, não só para você nesse momento empreendedor, mas para você, o porquê nós estamos aqui. É o propósito. É o que eu tenho falado a cada um de vocês. O momento empreendedor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Nós temos um propósito. Lembra que eu falei para você? Fica até o final aí deste momento empreendedor aqui com o pastor Fabiano, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida e a oportunidade que nós temos para a sua vida. Mas entenda o propósito desse programa. É auxiliar você, ajudar você a empreender, mas ter sucesso, mas com sabedoria. E fazer como o pastor Fabiano nos está ensinando, sucessor. Olha só, você quer ver o maior exemplo disso? O próprio Jesus Cristo, quando ele andou sobre a face da terra, né, pastor Fabiano? Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia exatamente falar do exemplo de Cristo, que veio à Terra, trouxe uma revolução em termos de conhecimento e de ensinamento, e chamou 12 pessoas, trabalhou essas 12 pessoas, que foram trabalhando continuamente, e há mais de 2000 anos, estamos nós falando exatamente desse plano de sucesso que foi a pregação, que é a pregação do Evangelho. Por que isso? Porque ele tinha um propósito, ele formou sucessores, e aquilo que ele tinha, aquilo que ele construiu, se perpetua até os dias de hoje. E falando de sucesso, eu tenho algo importante para falar. Nosso patrocinador, a Buckingham Perfumes, franquia Sorocaba, ela tem um propósito de levar o sucesso, levar o legado para a vida das pessoas. Então nós vamos ter às quartas-feiras, pastor Anderson, no centro de Sorocaba, treinamentos e palestras para que as pessoas entendam um pouco mais de empreendedorismo. A nossa ideia é criar pessoas de sucesso, tanto no quesito de mudança de vida, transformação financeira, como também pessoas que vão ter a sua sucessão quando partirem daqui. De repente deixar outras pessoas que continuarão o seu legado, continuarão o seu negócio, para ter uma vida melhor. E olha só, foi muito bom, pastor Fabiano, você falar sobre o nosso patrocinador nesse momento empreendedor, que é a franquia Buckingham, que ela é o maior exemplo para nós desse momento, do momento empreendedor de sucesso. Formar sucessores. Eu tenho o hábito de falar para as pessoas, e até mesmo nos próprios treinamentos, que o marketing multinível ele foi um legado deixado pelo próprio Cristo. Quando ele passava nas casas, ministrando, abençoando, profetizando, e ele deixava ali naquela casa, como nós fazemos aqui no Café Gospel, a sua palavra, o seu ensinamento, para que essa pessoa multiplicasse a outros. O maior exemplo foi o que o próprio pastor nos falou, do próprio Cristo, que ele profetizou, ministrou, e há mais de 2000 anos nós continuamos sucedendo ele no sucesso da sua palavra e da salvação, que é o que nós proclamamos. Então esse momento empreendedor, ele é fantástico para dar essa oportunidade a você ser um empreendedor, aprender a empreender, entender o que é sucesso, né, pastor Fabiano? E em especial o momento, que é o que eu falei para vocês, é esse momento do nosso patrocinador que te dá esta oportunidade de construir liberdade e sucesso. Certo, pastor? Com certeza. Eu quero aproveitar, você que está nos ouvindo, nos vendo, para que você possa entrar em contato com o nosso escritório. Nós temos uma central pronta para te atender. Você pode ligar no 15 99288-2000, 15 99288-2000, e entrar em contato para saber mais, inclusive para fazer a inscrição para as nossas palestras, nossos treinamentos que nós teremos no nosso escritório de negócio. Nesse momento empreendedor, eu quero fazer uma pergunta, pastor Fabiano, que eu acho muito importante. Essa palestra, ela vai ter algum custo? 2 custos, pastor Anderson. Primeiro, a pessoa ter o interesse de querer se desenvolver. E segundo, ela ter a vontade de mudar de vida. Só isso. Que maravilha. O que ela tem que fazer? Entrar em contato conosco através do telefone 15 99288-2000 e fazer a sua inscrição. Somente isso. Olha só a grande oportunidade. Lembra? Aquela oportunidade de ouro que nós íamos deixar no final do nosso programa? É essa.
Entre em contato, 15 992 88 2000. Você vai encontrar aqui no nosso QR Code o endereço da franquia Bunker Sorocaba, Rua da Penha, 1072, no primeiro andar. E aí nós vamos ter essa grande oportunidade, que é essa palestra totalmente free, 0800. Totalmente free para você conhecer, aprender e ter uma grande oportunidade. E a partir de hoje, você não pode falar que Deus não ouviu a sua oração e te deu esta oportunidade. Momento empreendedor, Café Gospel. Pastor Anderson, com o pastor Fabiano, quero agradecer mais uma vez, pastor Fabiano, a sua presteza de estar aqui conosco, a você, o convidado, a estar nos assistindo e ouvindo esta oportunidade e aproveitando esta dica. Então, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe a todos, e eu gostaria que você também pudesse agradecer os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, desta grande oportunidade do Momento Empreendedor. Eu que agradeço o convite, agradeço a cada um que participou com a gente, ouvindo, nos assistindo até o final. Você tem uma oportunidade, busca essa oportunidade. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na tua vida e vai te ajudar a mudar de vida. A Bunker está nos patrocinando e ela também está ofertando essa oportunidade. Então, você é o nosso convidado especial. Mais uma vez, gratidão. Deus abençoe. Momento Empreendedor, Café Gospel. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olá, brothers. Estamos no Momento Louvores. E nós temos aqui um convidado especial hoje nesse Momento Louvores, que vai nos falar um pouquinho da sua história ministerial, do seu momento da sua vida no Ministério de Louvor, da onde ele faz parte, a sua história, quando começou. Vai contar um pouquinho e vai nos dar uma palhinha abençoada. Então fique aí, não perca essa oportunidade de conhecer o nosso convidado especial nesse Momento Louvores agora. E eu passo para o nosso convidado, né, que se apresente ao nosso público, para que possam lhe conhecer. Ok, eu sou Kaique Oliveira, eu faço parte do Ministério Agnes, o Laranjeiras, da Igreja de Laranjeiras. E a minha história com o Ministério de Louvor vem de muito cedo, já que meu avô era músico e meu pai também me passou alguns conhecimentos no violão, que acabou fazendo com que eu me interessasse, né, por essa área do louvor e da música. E vindo, né, de uma família já cristã, e desde cedo eu sempre vi meus pastores, vi pessoas que eu gostava ali na frente, queria também estar tocando, né. Sempre, desde pequeno, ficava querendo, né, estar ingressando, mas como Deus sempre tem um tempo para tudo, né, foi mais para frente. E futuramente ingressei e acabei entendendo mais profundamente o que é estar lá na frente, o que é ministrar as pessoas, estar servindo a igreja com as minhas habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho, que graças a Deus me ajudou a desenvolver, né? Então, faço parte do Ministério Agnus desde que me conheci por crente. E foi mais ou menos isso. Essa foi a minha história no Ministério. Kaique, uma perguntinha que eu acredito que o público quer saber. E é fantástico vocês entenderem o propósito do Café Gospel nesse Momento Louvores, porque nós temos esse momento que as habilidades, o seu chamado, o seu ministério, não importa a sua idade. Né? O chamado de Deus, o propósito de Deus, pois esse é o propósito do nosso programa, o chamado e o propósito de Deus é que você ministre louvores e propague o reino de Deus, que é o propósito do programa Café Gospel, propagar o reino de Deus. E muitas vezes nós temos essas pérolas, essas preciosidades nas igrejas que ficam só na sua igreja. E o reino de Deus precisa expandir. O Kaique, né? Eu quero saber a sua idade. Quantos anos você tem, Kaique? 18 anos. Olha que maravilha. Nós tivemos no programa anterior o pastor Urias, que todo mundo lembra, né? Com mais tempo de ministério, mas nós temos aqui o Kaique com tão pouca idade e que Deus já ungiu ele muito antes do ventre da mãe dele. Com certeza, o chamado e o ministério dele. E através da vida do Kaique, eu quero falar para você, jovem, o Kaique vai falar para você também, para que você volte ao princípio do primeiro amor, a ser um ministro de louvor aí na sua igreja. Não desista. Não desista do caminho e daquilo que Deus te chamou. Mas olha só, faça aquilo que Deus te chamou para o reino de Deus, não para o mundo. Kaique, eu quero que você dê uma palhinha para nós agora, para que as pessoas e o nosso público possam conhecer essa preciosidade que é o Ministério de Louvor. Por quê? Ministério de Louvor quebra muralhas.
Ministério de Louvor transforma. Ministério de Louvor cura e liberta. Mas, em especial, nasceu no coração de Deus, porque os anjos ministram o louvor para o nosso Deus 24 horas. Por isso, Deus colocou o Ministério de Louvor aqui na terra, para que não só as nossas vidas, mas a sua vida e de todo o seu reino seja propagado pelo louvor. E o Kaique vai ministrar um pouquinho desse momento precioso que é o louvor para nós, para que você possa entender o que é o propósito de Deus com esse momento louvores do Café Gospel. Essa música é Romanos 7, uma música autoral minha, e faz parte, né, de um novo projeto que eu tenho iniciado. Que me deu, eu dependo da tua misericórdia. Glória a Deus, maravilha. E eu quero deixar para vocês o seguinte, para que vocês entendam, olha só que preciosidade. Quando um jovem desse, ele ministra o louvor, não só nós somos abençoados em nossas igrejas, mas o nosso Deus poderoso, esse Deus grandão e maravilhoso, ele se alegra ao coração porque ele vê propagado o reino de Deus através dessa voz. E eu digo para você, jovem, para você que é ministro de louvor, que com certeza o Kaique, você pode ver que ele vem de origem, está no sangue, né? Seu avô, músico, o pai, deu princípios, mas também ele buscou, além do chamado de Deus sobre a vida dele, ele vem buscando se aperfeiçoar a sua técnica, melhorar profissionalmente. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é feito, todo o reino dele, por ordem e decência. Então, aquilo que Deus nos dá como habilidade, nós temos que melhorar a nossa parte, fazer a nossa parte. E o Kaique está fazendo a sua parte, né? Kaique, o que você faz para, assim, melhorar suas habilidades, para melhorar o seu próprio ministério, que é o louvor, dentro da sua igreja, para que você possa cada vez mais ser essa pérola de Deus na onde você está inserido? Desde que eu escuto música faz muito tempo, escuto todo tipo de música possível. E uma coisa que sempre me deixava muito em dúvida, né, era porque tantos artistas que eu escutava tinham tão pouca base bíblica para escrever as canções, ou tão pouca base bíblica para estar desenvolvendo o ministério. Então, de início que eu procurei, né, foi sempre estar ouvindo todo tipo de música, como a gente está conversando até antes, escuto cassetes, escuto música de fita, escuto vinil, tanto cristão como não cristão, mas tudo isso para desenvolver as minhas habilidades e ter uma biblioteca, né, de tanto referências para estar, né, nesse propósito de construindo a minha música, tá fazendo com que o reino seja propagado de maneira mais diversificada, né? Então, grande parte do que eu faço é estar ouvindo várias referências, tendo várias referências, tendo como base, é claro, os meus princípios, tendo como base o que eu acredito. Então, ter várias referências, tanto musicais como bíblicas. Procuro ler muito autores cristãos, tanto livros antigos como novos. Gosto muito da leitura. Então, todas as minhas músicas eu gosto de seguir essa base, né? Tá sempre também em oração, tendo um relacionamento mais próximo de Deus, para ter músicas que realmente descrevem como que é o meu relacionamento com Jesus, com o ser cristão, né? E com a música e tudo isso, e juntar tudo isso e transformar no que eu toco atualmente. Parabéns. Momento Louvores, é isso. Essa é a preciosidade. É mostrar o propósito de Deus. E Deus tem propósito em tudo que Ele faz.
O propósito de Deus é propagar o seu reino, através da vida dos seus ministros de louvores. E agora eu quero fazer um convite especial. E no encerramento o Kaique vai deixar para nós telefone, contato, para que você, agora eu vou a você, pastor, a você, pastora, líder da sua igreja. Porque o Kaique está aqui no Momento dos Louvores, que é o propósito do Café Gospel, em propagar o reino de Deus. E não é a placa da igreja aonde ele participa, e sim o ministério de Deus sobre a vida dele. Então que você, pastor, você, pastora, você líder de igreja, possa convidar o Kaique a fazer parte do seu ministério, a ministrar o louvor no seu culto. Que você não somente faça um convite aos pastores para ministrar o reino e a sua palavra, mas em especial o louvor que vem da glória de Deus, do coração do nosso próprio Deus grandão e maravilhoso. Então que vocês possam convidar o Kaique a fazer parte do seu ministério. Ele tem um ministério dele chamado como Raiz Profunda, da onde ele se alimenta, mas ele tem um chamado de propagar o reino de Deus através dos louvores, e que você, pastor e líder de igreja, possa convidá-lo a ministrar na sua igreja. E melhor, faça essa oportunidade, um culto de jovens, para levar esse jovem maravilhoso, pérola das olhos do nosso Deus, da mão do nosso Deus poderoso, para a sua igreja, para que os jovens tenham como incentivo, né? Kaique, deixa o seu contato, como que os nossos líderes e pastores podem lhe encontrar, fazer contato com você, te chamar para ministrar na igreja dele. Deixa o seu contato, né, o seu telefone, a sua rede social, como encontra você lá, para que os ministros lá, os pastores e líderes possam lhe convidar, para que lá na igreja deles você possa ministrar. Ok, os meus contatos são o WhatsApp e o Instagram. No meu Instagram é @CaiqueTony, tudo junto, de minúsculo, sem mais nada. Meu WhatsApp é 996176249, caso queira entrar em contato. E caso queira ouvir um pouco mais das minhas músicas, eu tenho meu Spotify, que é Kaique Oliveira, é só seguir lá, que logo eu vou estar postando meu EP também, que são umas 4 faixas também. E esses são os métodos de contato comigo, e que Deus abençoe todos. Kaique, muito obrigado a sua presença. Você não vai ficar sem terminar esse programa com uma palhinha de encerramento, né? Para que você possa abençoar os nossos convidados e ouvintes com essa pérola que Deus fez você para o ministério do Senhor. E quero mais uma vez reforçar: Café Gospel tem propósito. Momento Louvores é o momento que mostra para você essas pérolas das igrejas que podem abençoar o seu ministério. Muito obrigado, Kaique, pela sua presença. Muito obrigado, meu telespectador, pelo Momento dos Louvores, por estar conosco aqui. Muito obrigado, e eu agradeço do fundo do meu coração toda a nossa produção, todo o nosso elenco do nosso programa, né? Que produziu esse programa da melhor forma possível para alcançar você. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e fique com essa palhinha maravilhosa do Kaique, né? Que mais uma vez vai abençoar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu dependo da misericórdia. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Estamos aqui, né, com a nossa pastora Juliana Neves, nesse momento, momento social do Café Gospel. Sim. Então ela tem um projeto, né, Mãos Benditas. Me explica um pouco o que é Mão Bendita e como que foi esse chamado. Olá a todos. O projeto Mãos Benditas nasceu através de um momento de muita dor, muita dificuldade, onde eu perdi o pai dos meus filhos,
e a gente só encontrou ele 3 dias depois de morto. Ele era pastor e a gente não achava ele, quando encontrou ele já estava morto. E nós entramos em depressão, eu e meus filhos, eu tenho 3 filhos, meus netos também, nós ficamos todos depressivos e o Senhor me disse assim: cuide dos meus, que eu cuido de ti e dos teus. Entendo. E nesse momento nós começamos a passar bastante dificuldade, porque perdemos o provedor da casa. E ali eu não tinha legumes, hortaliças na minha casa. E eu orei a Deus. Falei: Deus, eu preciso de legumes, fruta para os meus filhos. E ali nós recebemos uma doação para um trabalho de retiro de carnaval. Quando eu vi todo aquele legume, todas aquelas frutas, eu fiquei emocionada. Eu chorei de emoção de ver. E eu comentei com uma amiga, nós poderíamos pegar toda semana para a gente distribuir para nossa casa também. E aí nasceu o projeto Mãos Benditas. Nós começamos a atender a nossa casa e algumas irmãs da nossa igreja. Na outra semana nós estávamos atendendo o bairro da Vila Aro, aqui em Sorocaba. Alguns meses depois nós estávamos atendendo Vila Barão, São Bento, Vila Aro, Itapemirim. Então nós estávamos atendendo dezenas de famílias. E aí eu comecei também a atender pessoas, famílias que estavam em situações E assentamento, me parece nos também. Assentamentos, isso. Porque logo após isso, foi 2018 para 2019, logo entrou a pandemia. E foi a época que todo mundo teve que ficar em casa. Então eu saía com o meu carro cheio de legumes para doar para as famílias nos assentamentos. E você sabe me dizer, assim, nesses bairros, quantas pessoas você já conseguiu abraçar com Mãos Benditas? Olha, não tem como te dizer quantas, mas assim, cada vez que eu vou entregar, é cerca de 30, 40 famílias. Cada fim de semana de doação. Eu recebo as doações todo sábado, então eu entrego ou no sábado ou no domingo para essas famílias. E também já atendi até o GEPASSE. Até o GEPASSE. Com tranças. O projeto Mãos Benditas tem também o Trança Solidária. Sim. Onde nós alcançamos uma menina, uma mulher, até meninos, que está com depressão ou está se sentindo com a autoestima baixa. Nós pedimos doações em lojas de cabelo sintético e aí nós escolhemos uma pessoa e fazemos o trabalho gratuito para elas de trança. Então nós trançamos o cabelo dela do jeito que ela quer, com a cor que ela quer. Eu vi alguma coisa, é muito bonito mesmo, viu? Fiquei encantada com o seu trabalho. Amém, obrigada. E me conta assim, eu fico assim curiosa, eu acho que o público também fica um pouco curioso em saber. E eu tô sabendo que você também trabalha com um brechó, né? Sim. E vende máquinas de lavar. Sim. Me fala sobre isso, como que você faz? O projeto Mãos Benditas, nós arrecadamos móveis, telhas, de tudo um pouco. Então as pessoas me ligam pedindo fralda geriátrica. Certo. Eu, como não tenho fornecedores assim, eu mando nas redes sociais. Aí os meus amigos que tem lá fralda descartável de criança ou geriátrica, eles me doam, eu vou buscar. Às vezes os móveis. Então eu tenho um carro Peugeot, em cima dele eu coloco geladeira, fogão, máquina de lavar. Imagina. E eu não tenho ainda também uma equipe. Então é eu e meu filho, eu e a minha filha. A família, né, que abraça. Mão Bendita. Começou dentro da sua casa mesmo. Da minha casa. Isso. Porque a mão, ela tem muito poder. Ela abençoa, ela faz nascer, ela tira a vida, ela traz a vida. Então você escolhe o que você faz com a sua mão, ou bem ou mal. Então eu escolhi que as minhas mãos vão ser benditas. Benditas mesmo. Benditas, eu vi o projeto, muito lindo. E o brechó nos ajuda a arrecadar dinheiro, né, as verbas, para que a gente possa fazer esse trabalho rodar. Sim. E assim, para o fechamento, eu queria conversar muito mais com você. Sim. Porque aí tem conteúdo, aí tem vida. Sim, muito. Dá para perceber que tem vida. Com a sua família maravilhosa, que eu conheço os seus, Sim. tenho o prazer de conhecer os seus. Obrigada, graças a Deus. O que você precisaria? Vamos falar para o público agora que as Mãos Benditas
que se mãos mais unidas poderia cada vez uma mão, uma abraçar a outra das mãos benditas. Qual é a sua ajuda? O que você precisa? Então, eu sempre peço para as pessoas, eu não cobro nada para fazer essas doações, a não ser o bazar, né? Certo. Que nos ajuda. Eu sempre peço para as famílias onde eu vou atender, se elas têm óleo de cozinha usado para doar, que é onde eu vendo para pôr combustível para poder fazer esse trabalho. Entendi. Às vezes eu perco muitas doações por não ter condições financeiras de retirar essas doações. Certo. E às vezes de entregar, porque tem famílias que não tem como buscar. Hoje nós estamos atendendo um casal de 2 irmãos idosos. Nós estamos Acumuladores. acumuladores. Então nós estamos com uma equipe lá limpando toda a casa deles, Entendi. tirando todos os móveis que estão estragados, e os móveis que nós arrecadamos durante essa semana, nós vamos montar todo na casa dele agora. A minha maior dificuldade é de locomoção. Eu preciso assim de uma perua Kombi que caiba tudo aquilo que eu tenho conseguido arrecadar de doação. No começo eu poderia até dar, mas agora o Peugeot não está suportando mais, né? O Peugeot é um Peugeot sedã, não é um carro para transportar. É até um transporte irregular que eu faço nas ruas aqui da cidade. Mas a minha maior necessidade para eu carregar 10 caixas de legumes, para eu levar geladeira, fogão, é de 4, de 6 bocas, é máquina de lavar. Então eu precisaria de uma caminhonete ou de uma perua Kombi para que eu pudesse estar fazendo todo esse transporte de todo esse material que nós temos recebido. Então são guarda-roupas, armários de cozinha, que às vezes não cabe no meu carro, eu tenho que fazer 2, 3 viagens. E uma perua Kombi me auxiliaria muito nesse momento. Eu fico assim emocionada e encantada, né, de estar com você. E esse coração enorme, Amém. Sabe por quê? Com uma perda tão grande que você teve, você poderia se fechar para si. Sim. Quase E acabar perdendo os seus filhos, porque a depressão é algo que é muito forte. E aí você não. Você abriu a janela, você abriu as portas e foi para as ruas. E assim, do mesmo jeito que você queria ser abraçada lá atrás, você está abraçando as pessoas, mãos benditas mesmo. Benditas. Eu posso dizer, eu sempre digo que fazer esse trabalho me curou e curou os meus filhos da depressão. Eu poderia ter ficado sim dentro do meu quarto, que é o que eu queria, mas Deus, graças a Deus, Ele não permitiu. Ele falou: ide, vai trabalhar, cuida dos meus que eu cuido dos teus. Então eu não imaginava que ia chegar uma pandemia, que muita gente ia perder a casa de alvenaria, ia perder o emprego e ia passar muita fome. Foi muito duro esse momento. Através do projeto Mãos Benditas, nós conseguimos saciar a fome de centenas de famílias, graças a Deus. Estou muito feliz. Graças a Deus mesmo. Eu gostaria assim que você deixasse o contato e assim, doação, qualquer tipo de doação. Sim. Sobra de material de construção. Certo. Que a gente às vezes precisa para usar no barracão do assentamento, para pintura, para pintar a casa de alguma família, como nós estamos fazendo hoje, ali no Mineirão. Às vezes roupas, calçados, Entendi. leite, principalmente cesta básica, que vem centenas de pedidos. E a gente ponto não físico, a associação tem ou não tem? Ainda nós não temos um Certo. barracão, um galpão, um espaço físico, mas a gente atende tudo ali na Vila Barão, que é onde eu resido. E quanto tempo já tem a associação? 4 anos. 4 anos de Graças a bênçãos. Deus. Ai, que bom. Eu comecei, depois de um tempo eu perdi essa arrecadação de legumes. Eu sofri um golpe, perdi. Mas eu fui na feira do Distrital, e de barraquinha em barraquinha eu pedi. E ali eu retomei o projeto. O bem sempre fala mais forte, Graças né? a Deus. O bem sempre fala mais forte. Sim. Deixa o seu telefone para contato, e-mail, se você tem no Facebook, Instagram, o que você tem para poder falar para nós, para deixar de contato aí? O meu telefone é DDD 15 997 74 7552. DDD 15 997 74 7552. Também você pode entrar no meu Face, PRA
Juliana Neves, e lá você vai ver um pouquinho da nossa história, dos trabalhos que nós fazemos. Eu acompanho, viu? Sim, obrigada, Annalisa. Vamos encerrar então por aqui com a nossa pastora Juliana Neves. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e nunca se esqueçam, suas mãos são benditas. Eu que agradeço. E tem muito mais por aqui, continua nos acompanhando.